Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Dia 10 de outubro de 2024, 8 da noite, pontualmente. Estamos de volta aqui para aqueles que já acompanharam as lives que a gente está fazendo ao longo dessa semana. E para quem está chegando agora pela primeira vez também, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. É um prazer ter vocês aqui com a gente. E a ideia ao longo dessa semana é compartilhar conteúdo para a gente falar sobre renda passiva com imóveis. Como é possível obter o dobro da locação tradicional. Se você já tem imóvel, isso pode te ajudar em muito. E se você não tem um imóvel, ou mesmo que você já tenha um imóvel e queira comprar o seu primeiro ou próximo imóvel, nós também vamos falar sobre como é possível comprar imóveis por até metade do valor de mercado. Então, na segunda-feira, a gente teve a live justamente falando sobre leilão de imóvel, a diferença entre leilão judicial e extrajudicial, por que eles acontecem, quais são as nuances de cada um. Na terça-feira, nós falamos sobre as locações especificamente, sobre o modelo do Airbnb, que revolucionou aí o mercado de locações, o mercado de estadias, o mercado imobiliário como um todo, tem revolucionado, na verdade. Eu acredito que isso está só começando. A gente falou também sobre construção com containers e eu vou mostrar mais sobre isso em breve para vocês. E hoje a gente vai falar sobre imóveis em situações especiais. Tá? Tem vários sinônimos para a mesma coisa, tem vários aspectos que a gente pode abordar e eu vou explicar melhor esse conceito. Tá? Mas antes de entrar na aula propriamente dita, eu queria reforçar que na próxima segunda-feira, dia 14 de outubro, a gente vai começar a semana da jornada da renda passiva com imóveis. Ela vai do dia 14 até o dia 21, vão ser 4 aulas em que eu vou esmiuçar muito dos temas que a gente está falando aqui na live. Então, por exemplo, mostrar o condomínio de containers, a gente vai esmiuçar bastante sobre leilão de imóvel, sobre renda passiva com imóveis, sobre o modelo da Airbnb, vou compartilhar matrícula de imóvel, vou compartilhar faturamento de imóvel, detalhes, bastidores, e a gente produziu e está produzindo um material bem bacana para que seja muito didático para todo mundo e que vocês, assistindo a essas aulas, já possam implementar algumas das estratégias, tá? Então se inscreve, quem não se inscreveu, na semana da renda passiva com imóveis, tem o link na minha bio do Instagram. E vamos lá, vamos para o tema da aula de hoje, especificamente, tá? Bom, para quem me acompanha há mais tempo, sabe que eu comecei me especializando no mercado de leilão de imóveis, tá? Eu sou advogado de formação, lá no início, no comecinho, apesar de ser advogado, eu não entendia muito bem os termos que eram usados nos leilões, por que alguma coisa era arrematada, por que outra coisa não era arrematada, enfim, eu fiquei um bom tempo perdendo tempo, na verdade, tentando aprender sem sucesso, até que eu consegui masterizar isso. Mas a verdade é que depois que eu masterizei e comecei a arrematar imóvel, eu também percebi uma outra grande oportunidade, que é justamente a de fazer locações de forma mais lucrativa, né? Eu digo até de maneira conservadora que esse tipo de locação, né, que eu defendo mais, ela fatura o dobro da locação tradicional, mas em algumas situações ela pode faturar 3, 4 vezes o valor de uma locação tradicional. Isso vai depender um pouco da região, do imóvel, do tipo e tudo mais, mas enfim. E aí, o que acontecia? Muitas vezes eu identificava uma região, um imóvel ou um condomínio que tinha um grande potencial para esse tipo de locações por temporada, que a gente chama o short stay, ou o Airbnb de forma geral, mas que não necessariamente eu encontrava aquela oportunidade naquele prédio ou naquela região nos leilões, né? Os leilões são uma excelente ferramenta, mas a gente trabalha com aquilo que tem, e apesar de serem vários imóveis sendo levados a leilão, às vezes a gente quer estar, por uma questão de Airbnb, para uma questão de renda passiva com imóveis, utilizando essa plataforma, a gente quer estar num imóvel específico, num prédio específico. Até para dar de exemplo, hoje eu estou gravando aqui de um lugar, de um espaço, num coworking que fica num prédio, que é um perfil excelente para estadias como essa. A gente tem uma rotatividade de pessoas, de interesse e uma taxa de ocupação, um valor de diárias muito altas, e aqui a gente tem 5 apartamentos que a gente administra e com esse perfil, né? Então é um condomínio que tem
eu teria e tenho bastante interesse em comprar imóvel aqui, por exemplo. Porém, talvez eu não encontre essa específica oportunidade num leilão de imóvel. E aí, com essa certa divergência, eu comecei a tentar identificar situações especiais de alguns tipos de imóvel, em que, apesar deles não estarem no leilão, eu poderia comprá-los com um bom desconto. Tá? Então, em algumas situações, ao longo da nossa caminhada junto, para quem me acompanhar cada vez mais, em algumas situações faz até sentido você comprar um imóvel no valor de mercado, porque a tua rentabilidade com locações, se feita da forma certa, vai ser muito maior. Mas não significa que... Eu não gosto de comprar preço de mercado, na verdade. Né? Como eu já disse em outros momentos, a gente tem duas formas de ganhar dinheiro, né, em qualquer investimento. Uma é comprar abaixo do valor de mercado, e aí você ganha na venda, e a outra é administrando melhor aquele ativo do que a média de mercado. Então, quando a gente fala de locações através do Airbnb, a gente está falando desse segundo modelo, e muitas vezes você pode adquirir um imóvel, e a maioria dos investidores que opera no mercado de locações curtas não conhece o mercado de leilão, não conhece o mercado de imóveis em situações estressadas, ou apesar de conhecerem, não sabem lidar com essa situação, compram a valor de mercado, e mesmo assim conseguem ganhar um bom dinheiro, uma boa renda passiva, porque eles são bons na geração da renda passiva com aquele ativo, tá? Mas eu gosto de unir as duas coisas. Então eu comecei a procurar imóveis em regiões específicas, mesmo que não estivessem a leilão. Algumas vezes esses imóveis nem estão listados ainda no mercado para venda, mas eles estão em situação especial, tá? E o que eu quero dizer com situações especiais? Existem vários sinônimos para isso, tá? E nem sempre os sinônimos são exatamente a mesma coisa, mas vocês podem ouvir uma nomenclatura de imóveis em situação especial, imóveis estressados. A gente pode até chamar isso de imóvel pré-leilão, e vocês vão entender por quê. E até é interessante falar uma simplificação disso, que os americanos, é uma expressão inglesa, os americanos usam isso, que são os 4Ds, né, que eles usam para quem quer comprar um imóvel com desconto. Isso vale para o mercado americano, vale para cá também. E os 4Ds que eles mencionam são, e aí eu vou explicar cada um deles, tá? Não se assustem. Os 4Ds: Death, que é morte; Divorce, que é divórcio; débito, e Disease, que é doença. Então, são 4 situações, essas 4 situações fazem com que os imóveis que essas pessoas possuem possam ser comprados com desconto, tá? E aí, vamos exemplificar, vamos tornar isso mais palpável. Inventário, tá? Quando uma pessoa com bens falece, os herdeiros têm que fazer um inventário para a partilha dos bens. E muitas vezes, essa partilha de bens, ela é onerosa, ela custa muitas vezes o valor de um advogado, os custos do processo, pagamentos de impostos para a transmissão de bem. E muitas vezes os herdeiros não têm como arcar com esses custos ao longo dessa jornada. E muitas vezes eles podem aceitar uma negociação para que um comprador faça a compra desses imóveis, ou desse imóvel, ou desses imóveis, nesse momento, para que essa família, esses herdeiros, levantem os recursos necessários para distribuir os bens. Tá? Então, essa é uma situação. Divorce é uma situação também clara, em que as pessoas ali, provavelmente aquele casal, queira se desfazer do bem de alguma forma, ou às vezes de forma rápida, quer partilhar logo. Então, ela pode gerar uma necessidade do vendedor de vender rápido e, portanto, vender com desconto. Tá? Eu vou exemplificar daqui a pouco. Debit. Aqui a gente seria um modelo até típico de leilão, né? Uma dívida que gera uma penhora, que gera um leilão, mas muitas vezes a gente pode antecipar o leilão se a gente identificar alguma viabilidade de fazer isso de uma forma legal, tá? E existem formas de fazer isso. E o quarto pilar, e eu vou exemplificar essas 3, tá? E o quarto pilar, que é o que eu não faço, na verdade, porque esse sim eu entendo que é uma situação que, tanto nos leilões quanto fora dos leilões, eu entendo que é uma situação que eu não quero estar presente, que é uma situação de doença. Então, eu já falei algumas vezes, né? Quando identifica um leilão, a gente faz uma análise jurídica, uma análise financeira e também uma análise da situação
né, do ocupante, da situação daquela pessoa. Né? Se o imóvel está ocupado, se está desocupado, se a pessoa vai sair, em que pé que ela se encontra. E quando identifica um imóvel de uma pessoa idosa que não tem mais a força de trabalho, de uma pessoa que está numa situação de extrema necessidade ou doente, eu evito tanto nos leilões quanto fora dos leilões. Inclusive, até eu vou dar um exemplo dos 4, por incrível que pareça. Agora me ocorreu um outro, tá? Vamos pegar um exemplo de cada um deles, tá? E aí vamos falar de inventário. Eu peguei recentemente estou analisando um caso de uma senhora de Belo Horizonte que ela faleceu e era uma investidora assídua do mercado imobiliário. Comprou imóvel na planta, comprou estúdio aqui em São Paulo, apartamento em Belo Horizonte. No total do inventário, né, que é um processo público, ela tinha 15 imóveis para serem inventariados. Então, imagina, são 15 ITBIs para serem pagos, 15 taxas de registro para serem pagas e de imóveis de valores relativamente altos, né? Acontece que ela tinha 2 filhas, 2 ou 3 filhas, agora não me recordo, são 2 ou 3 herdeiras, né, que vão herdar esse patrimônio, mas a condição financeira dessas herdeiras não era ruim, mas também não era uma condição boa, mas que elas não teriam condição, a princípio, eu ainda estou estudando esse caso, mas já estou trazendo para vocês porque eu já identifiquei isso, elas não têm condições de arcar com todo o custo de transferência dos 15 imóveis. Eu estava fazendo uma conta simples ali, elas têm imóveis em Minas Gerais e São Paulo, basicamente. Só os imóveis de São Paulo, para fazer a transferência desses imóveis, teria um custo que teria que ser pago de cara de R$1 milhão. Né? Então, uma das formas de viabilizar a finalização do inventário da forma que ele tem que ser feito é vender uma parte desses imóveis. É claro que isso envolve um conhecimento de como fazer isso, né? Porque existem formas diferentes, formas certas e formas não tão certas de fazer isso, mas é possível para um comprador disponível que adquira o direito de ter a propriedade desses imóveis até após o inventário, de forma que você vai viabilizar para aquela família a correta solução do negócio e vai viabilizar para o comprador uma compra com desconto. Obviamente o desconto nesse caso, diferente dos leilões, né, que você tem um preço mínimo e uma disputa. Nesses exemplos de situações especiais, existe uma negociação e você, como interessado em comprar, vai fazer uma proposta. Tem formas de você fazer uma proposta de maneira profissional, né? Condicionando a sua proposta a algumas coisas, fazendo ela por escrito, explicando o motivo da sua proposta estar abaixo do valor de mercado. Então, por exemplo, quando você vai comprar um imóvel que está sendo inventariado, você tem que... Uma das formas é você adquirir direito sobre aquele imóvel. Por quê? Porque aquele imóvel ainda é da pessoa que faleceu, é do espólio agora, precisa ser inventariado, precisa ser transmitido para os herdeiros para que eles possam fazer a venda. Então, você, ao antecipar a compra, né, ao antecipar a compra desse imóvel, você vai primeiro assinar um compromisso de compra e venda, para que depois, e adiantar um valor, isso tudo é negociado, mas para que depois, quando esses herdeiros de fato sejam os proprietários, eles de fato efetivem a venda para o comprador na matrícula do imóvel, que é a forma oficial. Eu estou contando esse caso não para ensinar a minúcia técnica do direito, que é necessário aqui, mas para explicar que existem situações especiais em que alguém pode comprar um imóvel com grande desconto e resolver o problema da parte que está vendendo. Tá? Então, eu falei um exemplo de inventário, né, no caso de morte de uma pessoa. E eu vou dar outro exemplo de débito. Tá? Então, se você pesquisar nos sites dos tribunais de justiça do Estado, a maioria deles é possível você pesquisar pelo endereço, pelo nome, né, ou pelo CPF ou CNPJ de uma parte. Então, se, por exemplo, você tiver interesse no condomínio das Luzes, que você sabe que o condomínio das Luzes, o CNPJ dele, basta ver no boletim de condomínio ou até no Google, coloca o nome completo do condomínio, o endereço, provavelmente vai ter lá o CNPJ, mas você pode pesquisar ou pelo nome do condomínio ou pelo CNPJ do condomínio as ações que esse condomínio tem. Tá? E normalmente ações que envolvem condomínio são ações de cobrança de condomínio. São ações movidas pelo condomínio contra os devedores. E muitas vezes esses processos, eles ainda não estão na fase do leilão, eles estão na fase
que a gente pode denominar aqui como fase de pré-leilão. Ou seja, o processo está correndo, existe a cobrança condominial, mas o imóvel ainda não foi penhorado, ou ele vai ser penhorado, ou já foi penhorado, mas não foi designado leilão. Existe um caminho no processo até chegar no leilão. O leilão é a última fase desse processo. E se você pode identificar que alguns imóveis em locais ou condomínios específicos que você tem interesse estão com débitos de condomínio, você vai concluir que essa pessoa está provavelmente em dificuldade para efetivar o pagamento do condomínio e, tudo mais constante, ela vai perder o imóvel de qualquer forma no leilão, né? E ela vai perder mais dinheiro se ela deixar transcorrer todo esse período e deixar chegar até o leilão. Porque se ela deixar chegar até o leilão, as dívidas vão se acumular, multas, juros, honorários, custas processuais, outros credores, ela mesma acaba se complicando cada vez mais com o decorrer do tempo, né? A gente não quer estar desse lado, mas a gente sabe que dívida, quanto mais você posterga aquela dívida ruim para resolver aquele problema, maior o problema fica. Então, muitas vezes pode ser benéfico tanto para o proprietário que está em dívida, quanto para o comprador efetivar a negociação e evitar que esse imóvel vá a leilão. Como, por exemplo, vamos supor que um imóvel tem uma dívida de condomínio eu vou chutar números aleatórios, mas isso pode ser usado em qualquer exemplo, tá? Uma dívida de condomínio de 50 mil reais, o imóvel vale 300 mil reais e ele seria leiloado a partir de 150 mil reais, tá? O que acontece nesse exemplo? Se o imóvel for leiloado por 150 mil reais, desses 150 mil reais, assumindo que ele só tem a dívida de condomínio, tá? Desses 150 mil reais que seria leiloado, 50 iriam para o condomínio e 100 sobrariam para o proprietário. Se você chega num proprietário desse, né, e explica a situação, olha, você tem, e ele sabe, obviamente, você tem uma dívida de 50, o seu imóvel vale 300, mas está sendo leiloado por 150. Se alguém arrematar por 150, você vai receber só 100, porque os 50 vão para a dívida. Então, eu quero te propor que eu compre esse imóvel por X, tá? 200, por exemplo. Você vai evitar que esse imóvel chegue a leilão, você vai evitar uma eventual concorrência. O proprietário do imóvel, ele vai ganhar, ao invés de 100, 150, porque desses 200 você vai tirar 50 para pagar a dívida, e é um negócio bom para todo mundo, tá? E de novo, pessoal, assim como no caso do inventário que eu acabei de explicar e no caso do débito de condomínio que eu acabei de explicar, trata-se de uma negociação. Você pode conseguir desconto de 10%, 20%, 30%, 50%, enfim, quanto melhor o negócio para ambas as partes, todo mundo sai ganhando. Uma coisa importante também que vale reforçar nesses casos é que você fazendo da forma certa, você vai conseguir identificar esses casos e vai chegar até os proprietários do imóvel sem a intermediação de um corretor. Não que a intermediação de um corretor seja bom, não seja ruim, na verdade, eu gosto de ter parcerias com corretores, eu gosto do trabalho dos corretores, eu preciso do trabalho dos corretores para várias coisas, tá? Inclusive uma ferramenta que, se der tempo, eu comento na live de hoje. Mas ele percebe que isso é um benefício para o vendedor. Se ele tem um imóvel de 300 mil, que vale 300 mil, e ele não vai ter o custo com o corretor, que é de 6%, a gente já está falando aí de um desconto de 18 mil reais de cara. Então, se ele venderia por 300 mil para pagar 18 para o corretor, se você chegar diretamente nele, você vai... É lógico que você compre por pelo menos 282, se o meu cálculo estiver certo aqui, tá? Então, vamos lá. A gente já falou dos casos, né? Seguindo aqui os 4Ds, do caso de falecimento, né? Que é muitas vezes o inventário. No caso de débito, né? Muitas vezes questões de condomínio. E também uma outra situação que também pode gerar um leilão, mas também pode gerar um pré-leilão de divórcio. Tá? Eu já arrematei um imóvel numa ação que se chama ação de dissolução de condomínio, dissolução de copropriedade, alguma coisa assim, agora me foge o nome técnico. Mas o que significa? Significa que um imóvel ou algum outro bem, normalmente é um imóvel, ele pertence a duas pessoas e essas pessoas não concordam entre si quanto à venda ou não do imóvel, o preço de venda do imóvel. E aí o que acontece? Quando uma não concorda com a outra, alguma delas ajuiza uma ação, na verdade o nome da ação é ação de extinção de condomínio,
tá? E aí, vamos imaginar que duas pessoas que estão se separando, ou que já se separaram, mas não fizeram a partilha dos bens ali, uma entra com ação contra a outra, falando, olha, eu quero vender, ele não quer vender, eu quero X, ele quer Y. Existe uma ação para isso, ação de dissolução de condomínio, que uma delas vai entrar contra a outra, e se no processo também não houver uma solução amigável, o que vai acontecer? Esse imóvel vai a leilão e vai por metade do preço, ou 60% do preço, alguém pode arrematar. Você pode também, em situações como essa, mesmo que já esteja o processo em andamento, entrar em contato com uma das partes ou as duas partes e também tentar uma composição, uma negociação, da mesma forma que eu dei do exemplo do inventário ou do débito de condomínio, tá? E o último caso que eu comentei, que é o caso que a gente acaba não atuando nem nos leilões e nem fora dos leilões, é o caso de doenças, né? E aí, falando um pouco de ferramentas e parcerias, até falando de corretores, como que a gente consegue identificar essas situações, né? Seja a situação do débito, seja a situação do inventário. A primeira delas eu já comentei, na verdade, que é a questão das pesquisas nos tribunais de justiça dos estados. Então, normalmente a gente consegue fazer essa pesquisa, seja pelo CNPJ ou CPF, seja pelo nome do próprio condomínio, da própria parte, e também no lado de parcerias, se você tem parcerias com corretores, os corretores, eles têm, as imobiliárias e corretores, eles têm ferramentas para identificação dos proprietários daquele local, né? Coletando dados públicos, então dados que estão nas prefeituras, por exemplo, quem é o titular daquele imóvel de acordo com o IPTU e outras fontes públicas. As imobiliárias e os corretores, eles têm acesso a essas ferramentas, que é justamente para poder abordar os proprietários que querem vender, querem alugar, querem, enfim, negociar seus imóveis. Eles têm acesso a uma ferramenta, a várias, na verdade. Eu tenho parceria com um corretor que usa uma em específico, mas são várias ferramentas que você pode pesquisar quem são os proprietários daqueles imóveis. Então, uma vez que você identifica, olha, eu quero procurar imóvel no condomínio X, você vai lá em algumas ferramentas, né? Uma delas é a Fisgar. Se você perguntar para algum corretor, alguma imobiliária, você usa alguma ferramenta de captação? Você conhece a Fisgar? Conheço. Pô, será que a gente podia fazer uma parceria? Eu tenho interesse em adquirir alguns imóveis no condomínio específico, queria ver algumas situações especiais. Provavelmente o corretor vai ter acesso a essas ferramentas e, estabelecendo uma boa parceria, vai poder te ajudar. Com essas ferramentas, você consegue identificar quem são os proprietários de cada imóvel ali, naquele condomínio, e assim, você pode identificar um imóvel antes que ele de fato vá ao mercado fazendo uma proposta. Então, essas ferramentas, né, aqui na live de hoje eu não vou conseguir, em algumas situações eu até navego aqui pela internet, mostro como que funciona a pesquisa no site, como que funciona a pesquisa no site do tribunal, a pesquisa nesses sites que captam imóveis. Que aqui na live a gente não vai conseguir fazer isso hoje, tá? Mas essa é uma das séries das lives que a gente vem fazendo, tá? E ao longo do tempo a gente vai se aprimorando, vai entregando para vocês cada vez mais conteúdo, cada vez mais ferramenta, para que no final do dia, né, a gente vai falar de vários temas aqui. Então, falamos de leilão, falamos de Airbnb, falamos de situações especiais, containers. Amanhã, especificamente, o tema da live vai ser como você pode ter a renda passiva, mesmo se você ainda não tem imóvel ou não tem capital, né? E aí a gente vai entrar antecipando um pouco aí na seara de como você pode, com imóveis de terceiro, gerar renda para você, tá? Existe um mercado para isso, que é cada vez maior, cada vez mais crescente. E até adiantando um pouquinho mais, o que acontece, pessoal, no mercado imobiliário de forma geral, tá? A gente está passando por uma fase de transição, né? Se a gente olha o perfil do proprietário de imóveis, ele normalmente, tá? Existem exceções, mas normalmente o perfil do proprietário, daquele cara que tem propriedades, que tem imóveis, que construiu um patrimônio ao longo da vida, é um perfil de pessoa já com uma idade de 50, 45, 50, 60, 70 anos para mais, tá? São pessoas que gostam de imóvel, são pessoas que investem em imóveis, são pessoas que viram no imóvel a possibilidade de construir patrimônio, que eu acho que é uma ótima alternativa, obviamente, mas essas pessoas, elas não necessariamente estão antenadas
nas novidades que acontecem no mercado imobiliário. Então, e eu canso de ouvir isso, né? Quando eu já comentei, eu tenho uma empresa que administra imóveis próprios e imóveis de terceiros. E eu falo isso porque muitas vezes eu converso com proprietários oferecendo a possibilidade deles alugarem os imóveis por valores muito maiores e assim, usando ferramentas como Airbnb, e eles ou desconhecem por completo ou não querem ouvir falar porque tem um perfil diferente, né? E aí a minha empresa entra justamente nessa administração, entregando o serviço, o pacote completo para ele, né? Mas o que acontece? Então existe um gap aí de pessoas que têm imóveis, mas não sabem administrar da melhor forma possível, e existem pessoas que estão dispostas a aprender como fazer isso da forma certa, como gerar receita da forma certa. E quem está disposto a aprender vai poder ganhar dinheiro de duas formas. Ajudando pessoas que têm imóveis, mas não sabem fazer, ou fazendo nos imóveis próprios. Hoje eu faço dessas duas formas e vai ser isso que eu vou falar na live de amanhã, tá bom? Então, recapitulando, pessoal, o que a gente falou hoje, tá? A gente pode adquirir imóveis nos leilões e é uma das principais ferramentas que eu uso, mas em algumas situações faz sentido procurar no mercado tradicional, porque você identificou uma oportunidade de ter renda passiva numa região específica ou num condomínio específico, tá? E não é necessariamente porque você vai comprar fora dos leilões que você não vai ter um bom desconto. Você pode ter um bom desconto em situações especiais, imóveis estressados, os 4Ds, pré-leilão, o nome que você quiser falar, você pode trabalhar nesse nicho, procurar imóveis nesse nicho. E aí eu dei exemplo de inventário, eu dei exemplo de débito de condomínio antes que o imóvel vá a leilão. Tem até outros aqui que eu anotei, mas eu vou deixar para uma próxima oportunidade para eu poder detalhar melhor para vocês, tá bom? Então é isso, pessoal. Eu gostaria de reforçar que na semana que vem, no dia 14, a gente vai ter a primeira aula da jornada da renda passiva com imóveis. Então, se você ainda não está inscrito, clica no link da bio, que está lá no meu Instagram, coloca seu e-mail, coloca o seu telefone, você vai ser comunicado por e-mail e principalmente por WhatsApp, para você não perder nenhum conteúdo que está lá. E lá eu vou detalhar, vou esmiuçar os bastidores de algumas das operações que os meus mentorados fizeram, algumas das operações que eu mesmo fiz, e eu tenho certeza que vai ser bastante enriquecedor para vocês, para acompanhar esse conteúdo e ganhar conhecimento e colocar o pé na água, né? E começar a ter renda passiva com imóveis, tá bom? Por hoje é isso, pessoal. Nós nos vemos novamente amanhã. E aí o tema da live de amanhã é justamente esse, é como gerar renda passiva, mesmo que você não tenha imóvel, mesmo que você ainda não tenha capital para iniciar, e você vai fazer isso através de imóveis de terceiros, e eu vou mostrar alguns exemplos práticos, tá bom? Um grande abraço e até amanhã. Valeu, pessoal!